E pra gente trazer outro assunto, então, pelo jeito, sem o Bidu, o Rafael Santos volta à lateral esquerda, jogador que foi utilizado na partida contra o Remo no segundo tempo, na vaga do próprio Bidu, que saiu bem exausto, e o Rafael Santos, com muita categoria e personalidade, bateu o pênalti. Nas laterais, o Cruzeiro tá tranquilo, tá bem servido? Queria também a opinião de vocês, Romano, Natália Fiuza. Ô Pansieri, eu acho que são situações distintas, não sei se o Romano vai concordar comigo daqui a pouco. Para mim são situações distintas as duas laterais. É a lateral esquerda, eu vejo o Cruzeiro muito bem servido com o Rafael Santos e também o Bidu. Existe até essa disputa sadia entre eles, o Pesolano vem conseguindo alternar. E são dois laterais que, além da segurança defensiva, são dois laterais com muitas características ofensivas, são laterais que apoiam muito. E nesse novo esquema que o Pesolano adotou, atuando com 3 zagueiros, os laterais têm tido ainda mais liberdade de explorar esse corredor, de chegar à linha de fundo, de fazer uma jogada, um cruzamento, e isso favorece tanto o jogo do Rafael Santos quanto o jogo do Bidu. O Bidu tem até uma característica assim, ele consegue cair um pouco mais pelo meio, o Rafael Santos já é mais vertical, mais agudo, vai até a linha de fundo para fazer os cruzamentos, mas eu vejo a lateral esquerda muito bem servida, inclusive pensando nesse novo esquema em que os laterais têm mais liberdade. Agora, lá do outro lado, na lateral direita, já é uma situação um pouco diferente. O Rômulo vinha atuando como titular por lá, ele que retornou ao Cruzeiro atuando mais como meio-campista, como volante, mas depois, pela necessidade, foi para a lateral direita, mas tem dificuldades principalmente na hora da recomposição. Nós não podemos, Romano, ser injustos, vamos dizer assim, que claro que quando o Cruzeiro sofre gols lá pelo lado direito, a culpa não é só do Rômulo, né? Sim. Existia todo um sistema que estava falhando por ali, o Cruzeiro atacava com muita gente, mas tinha dificuldade na hora de voltar, quando perdia a bola. Agora o esquema com 3 zagueiros melhorou essa questão, o Cruzeiro é um Cruzeiro mais seguro, mas o Rômulo tem dificuldades na hora de voltar, na hora de marcar, e também não é um exímio cruzador, enfim, para fazer jogadas lá no campo ofensivo. Então lá pelo lado direito existe essa carência. O Giovani Jesus, que para mim é um menino da base muito promissor, consegue apoiar bem, consegue defender bem, mas ainda às vezes, Romano, peca até na inexperiência. Por exemplo, no jogo contra o Remo, ele estava muito nervoso no primeiro tempo. Quando era para cruzar, às vezes ele segurava demais a bola. Quando ele tinha que liberar a bola mais rápido para se livrar da marcação, muitas vezes ele carregava um pouco demais. E isso a gente percebe que é da inexperiência. Então, assim, é um talento que o Cruzeiro tem por ali, eu vejo como muito promissor, mas ainda precisa de mais cancha, de mais experiência para saber lidar principalmente com essa pressão que é jogar uma Copa do Brasil, que é jogar uma Série B. Mas eu acho que o Cruzeiro está melhor servido do lado esquerdo do que do lado direito, Romano. E eu diria mais sobre o Giovani Jesus. Eu acho que a circunstância do jogo é que fez até que ele, às vezes, errasse um pouco a decisão ali, aquele momento de decisão. Cruza a bola ou dou um passe. Por quê? Porque os próprios jogadores mais experientes do Cruzeiro também estavam nervosos, porque queriam fazer o gol rapidamente e definir a situação. Então, o Cruzeiro às vezes pecou muito pelo excesso de vontade, e esse excesso de vontade acabou atrapalhando, tirando a tranquilidade. Mas eu concordo muito que hoje, no time do Cruzeiro, há um desequilíbrio nas laterais. Você está muito bem servido na lateral esquerda, e tem um outro detalhe, porque o Rafael é mais lateral do que o Bidu. O Bidu é um ala. O Bidu é um cara que chega na linha de fundo com facilidade, como você disse, cai pelo meio e pode fazer ali a função até mesmo de sendo um armador com a perna esquerda. Do lado direito é que está a discrepância, o lado direito do Cruzeiro, tanto que o treinador, o Paulo Pesolano, tem às vezes colocado ali o Paes. Hoje se utiliza muito isso quando você coloca um esquema com 3 zagueiros. Você pode jogar com um atacante fazendo aquele lado do campo ali. Não necessariamente você ter um lateral de ofício para fazer essa jogada. E vou explicar mais até com relação a isso. Por exemplo, no jogo do Santos contra o Coritiba, agora no meio de semana pela Copa do Brasil, o treinador do Coritiba colocou 3 zagueiros e pegou o lateral e transformou em ponta.
jogando pelo, que hoje é os extremos, não fala mais ponta, né? Hoje são os extremos, porque ele também sabe fazer essa função, jogar mais à frente. Então, hoje é muito necessário o jogador que saiba ser polivalente, que joga em várias posições. Então, por isso até que o Paulo Pezzolano às vezes opta por um jogador de velocidade jogando pelo lado como um falso lateral, vamos assim utilizar essa nomenclatura, justamente pelo fato de que o Cruzeiro está com um problema de equilíbrio entre as laterais. Muito bem na esquerda, mas com problemas sérios na lateral direita. E, Romano, eu acho que esse desequilíbrio é que levou também o Paulo Pezzolano a mudar o esquema do time. Sim. Eu sempre falei aqui que uma coisa que me agrada muito no técnico Paulo Pezzolano é que ele é um cara de alternativas. Ele sabe que não adianta ficar pedindo reforços, o Cruzeiro trabalha com um plantel mais limitado, até pela questão financeira, então ele está tentando explorar até a versatilidade de algumas peças e montar um esquema que favoreça as características que o Cruzeiro tem. Então, quando ele colocou esse time com 3 zagueiros, ele não só melhorou a parte defensiva em si, ou seja, o Cruzeiro hoje fica menos exposto aos seus adversários, como ele também percebeu que pelo lado direito, ele não tinha um lateral bom na marcação. Pelo lado esquerdo, ele tem 2 bons laterais com características muito ofensivas. Então, ele fez essa adaptação para poder explorar esse lado ofensivo do Rafael Santos e do Bidu e, ao mesmo tempo, suprir uma carência de marcação no lado direito, colocando por lá um cara também com velocidade e com qualidade para apoiar, que é o Leonardo Paes, que chegou aí como um cara super polivalente, né? Ele pode atuar como um ponta, ele pode atuar como um meia caindo pela direita e pode atuar também como um lateral, mas com essa função de ala explorando o corredor. Então eu acho que quando ele mudou esse esquema, ele pensou, pô, eu não tenho um cara que marca pesado lá na direita, então eu não vou insistir com isso. Eu vou mudar esse time para que eu fique mais seguro e eu possa colocar um jogador com mais velocidade por lá para explorar esse corredor, né, Romano? Eu acho que ele trabalhou ainda outra coisa, a situação da bola aérea. Você vai se lembrar que no primeiro jogo contra o Remo, o Cruzeiro tomou 2 gols de bola parada e aérea. Bola parada e aérea. Então, por exemplo, colocar o Brock, que é bom na bola aérea, ajudou a ele a deixar a zaga mais segura para esse tipo de jogada contra. E ainda, como o Brock é um cara canhoto, ainda consegue dar uma sustentação para a lateral esquerda. Então, somando isso que você disse, tem também esse lado que eu falei aqui, viu, ô Panzi?